Salve da amada igreja, com o Pai do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma manhã, podendo louvar e agradecer o nome do Senhor. Irmãos, abra suas Bíblias, tá? Em 1 Coríntios 2, tá? Eu vou ler o versículo 4, 5, 11, 12, 13 e o 14. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: a minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência, persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 11. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem, que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. Ou seja, prodigalizou seria, para os irmãos, seria esbanjar, seria de grande largueza. Sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Até aqui, irmãos. Pudesse aceitar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu trouxe esse texto introdutório, tá? Porque eu queria trazer para os irmãos uma coisa que Deus me colocou no coração. Todos nós sabemos, hoje eu queria falar para os irmãos sobre inteligência artificial versus evangelho em pregação. Hoje todos nós sabemos, é notório, hoje nós temos diversas, Google, Microsoft, diversas outras empresas de tecnologia estão lançando inteligências artificiais, tá? Que estão evoluindo de uma maneira muito grande e muito rápida. Todos já ouviram falar do chat GPT, agora nós já temos até o chat auto GPT. E o que mais me assombrou com essa situação é que um dos fundadores do Google, e um dos fundadores até mesmo do Uber, ele montou uma religião de inteligência artificial, tá? Em 2017 na Califórnia. E o que mais me assustou ainda também, irmãos, foi também que tem diversos templos ao redor do mundo, diversas outras também denominações religiosas. A pessoa ela entra no templo, ela entra para escutar a palavra de Deus e ela dá de cara com como se fosse um robô, tá? Que prega os sermões e que pregam a palavra. Ou seja, é inconcebível, isso. Por quê? Porque Deus, ele criou o homem, tá? Para ter a ligação entre o homem e Deus, E Deus, ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para a terra, para conviver entre nós, para quê? Para nos resgatarmos e nos reconciliarmos com Deus. E agora, irmãos, vocês imaginem que não tem, por exemplo, você chegar num lugar, vocês imaginem assim, por exemplo, eu vou chegar aqui no culto de domingo, certo? Eu olho para a tela e falo, chat GPT, me prega aí João 23. Aí, certo, vamos ficar aqui todos acomodados, e ele só vai pegar através de algoritmos, porque ele não é que a inteligência artificial ela já tenha autoconhecimento. Ela pega, certo, diversos algoritmos de diversos textos bíblicos espalhados, e processa o raciocínio dos textos de uma forma rápida e vai colocando. Porém, onde está o perigo, onde está o risco disso daí? Nós sabemos, irmãos, que nem todos os textos bíblicos
condize com o evangelho verdadeiro, com o evangelho genuíno. Nós sabemos que muitos textos bíblicos, eles são apócrifos, né? Nós sabemos que muitos textos, né, eles não atingem ao fim, ao que são destinados, certo? Agora você imagina, ele pega lá, você chega aqui no culto, né, fala, ó, o pastor Sérgio vou pregar da minha casa, tá? Ele coloca a telinha dele aqui, fala, irmãos, João 23, aí o chat GPT ou qualquer outro meio de inteligência artificial pega e lança na tela o texto bíblico. Qual que é a unção do Espírito Santo do Senhor? Aonde vai estar o Espírito Santo nesse tipo de pregação? Porque o Evangelho, ele não é só pregado com palavras, né? O Evangelho, ele é pregado com palavras, certo? Ele é pregado com o coração e ele é pregado principalmente da conexão da alma do homem com o reino dos céus, com Deus e com o Espírito Santo. Não é pregado, por exemplo, através de máquinas, né? Então, irmãos, nós temos que nos atentarmos nisso, né? Não que a inteligência artificial ela não venha para ajudar nos afazeres, mas porém nós temos que tomar cuidado, porque vai haver, irmãos, o homem está idolatrando a máquina, está dando idolatria à máquina. Por quê? Porque o homem está começando a se acomodar, ele vai ficar acomodado, porque ele vai falar, por que eu vou no culto se eu posso assistir o culto de casa, se eu posso assistir o culto online, né? Se eu posso pegar e assistir o culto online, ou se eu posso pegar e ver o irmão José pregando, certo, de forma online, eu posso estar no sofá de casa e assistindo, certo, essa pregação. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado essa parte da inteligência artificial, que, irmãos, ela não está chegando, ela já chegou, né? Ela já está no meio de nós, tá? Um dos fundadores, até inclusive da Uber, né, ele pediu para Siri, todos conhecem a Siri que tem no celular, que você fala, Siri, né, me fala sobre isso, me fala sobre aquilo. Ela perguntou para ele para falar, né, sobre o Natal, e o Siri não soube responder de forma concisa qual que é realmente, né, o significado do Natal, pedindo sempre para ele refazer a pergunta. Então, aonde que está o Evangelho nisso daí? Aonde está, certo? E irmãos, o Evangelho, né, nós não aprendemos o Evangelho através de redes sociais. Nós não aprendemos o Evangelho. Por exemplo, hoje nós verificamos, né, que muitos, né, sequer estão frequentando os templos, sequer estão reunidos, né, entre os irmãos, sendo que Atos dos Apóstolos, né, já quando o Espírito Santo desceu, né, em Pentecostes, todos estavam aonde? A palavra fala que estavam reunidos para o Espírito Santo desceu, certo? Para o Espírito Santo descer. Então, para que o Espírito Santo desça, irmãos, temos que estar reunidos. A palavra mesmo fala, onde um ou dois estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. O verbo fala reunidos. O verbo não fala, não, eu posso estar em Miami, eu posso estar, certo, lá em Florianópolis, né, e eu vou assistir o culto. É lógico que também nós temos que ter a razoabilidade de saber, por exemplo, que nem no caso do nosso irmão Albino, né, que mora em Campinas, certo, que ele quer sempre, né, o desejo de estar presente nos cultos é diferente, mas muitos pregadores que hoje nós temos por aí, eles sequer estão frequentando os templos, eles ficam mais no YouTube ou mais, né, em diversas outras plataformas digitais pregando o Evangelho, mas você não vê eles no templo, certo? Por quê? Porque eles estão baseados em algoritmos, né, que sempre estão dirigindo para eles determinadas pregações, e eles estão sendo muito bem remunerados por essas plataformas digitais para levar, né, a palavra. Porém, aí fica a seguinte indagação: será que essa palavra está atingindo o fim, ao que é o propósito
ela está atingindo o propósito ao que ela foi destinada? Porque a palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai e cumpre o propósito, né, que ela for almejada. Porque eu estou aqui hoje porque eu recebi uma palavra, que alguém pregou para mim uma palavra, certo? E essa palavra, ela entrou no meu coração e na minha alma como uma flecha, e Deus me resgatou e me trouxe. Mas por quê? Porque eu estava presente, né? E, certo, eu estava presente, estava congregando, e essa palavra me acertou. Não foi através do YouTube, através de redes sociais, ou através disso. Irmãos, o problema dos estudos, sabe qual que é? A acomodação. O ser humano está tendente a ficar acomodado com essas plataformas digitais, com inteligência artificial. Só que nós esquecemos, irmãos, muito o que está certo aqui na palavra. A palavra de Deus diz, né, para que vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens. Deus já está deixando claro, né, que para a nossa fé não se basear na sabedoria dos homens, certo? A palavra mesmo de Deus diz: o homem erra por não examinar as Escrituras e não conhecer o poder de Deus que advém delas. Você vai examinar as Escrituras onde? No Facebook? No Instagram? Você vai examinar as Escrituras onde? Irmãos, até onde eu aprendi, né, que eu sou um pouco mais velho, né, com todo respeito, eu aprendi que para examinar eu tenho que pegar, ter um livro, ir no índice, procurar e estudar, certo? Ali, manuseando a Bíblia. É manuseando a Bíblia que nós iremos aprender o Evangelho. Não é, por exemplo, pegar e ficar mandando, com todo o respeito, né, pregações de TikTok, Instagram, o YouTube, que você vai salvar alguém. É lógico, né, que isso pode, né, plantar uma semente na pessoa, mas para se aprofundar mesmo no Evangelho, para se aprofundar mesmo na palavra de Deus, para nós podermos ter a salvação e saber realmente o que Deus quer em nossas vidas, é lendo a Bíblia, certo? Como é que você, por exemplo, um farmacêutico, um gestor de uma empresa, ou como é que eu vou trabalhar em determinado lugar, se eu não estudar, certo? Se eu não pegar e se eu não treinar? Eu vou treinar com o quê? Com inteligência artificial? Certo? Ela pode me ajudar resumindo diversas matérias num tópico só. Aí, certo? Eu vou pegar e vou estudar para aprender mais, para poder, né, ganhar tempo. É uma coisa diferente. Agora, eu ficar sentado no sofá, daqui 10 anos, irmãos, a gente vai ficar sentado no sofá, culto de domingo, pastor, o holograma do pastor Sérgio, né, Marcos 22. Aí daqui a pouco está todo mundo, né, sem cadê a unção disso daí? Cadê a unção do Espírito Santo, irmãos? Certo? É a mesma coisa, como eu falei para os irmãos, eu fiquei abismado quando eu vi o pessoal montando uma igreja de inteligência artificial, falando que a inteligência artificial ela vai ser um semideus. Porém, nós nos esquecemos, irmãos, como bem ponderou, né, a irmã Rosângela e os outros irmãos, né, o devido conhecimento que eles são peculiares, tá? Que Deus, quando Ele criou, né, o anjo mais belo, né, dos céus, o que aconteceu com esse anjo? Todos nós sabemos a história. Ele se rebelou contra Deus. Por quê? Porque ele se achou soberbo, ele achou que poderia ser Deus. E o mesmo pode acontecer conosco com a inteligência artificial. Ou os irmãos acham que não, que o homem vai ter controle, certo, de uma consciência, de uma inteligência que processa milhares, né, de bits ou milhares de ideias em questões de segundos. Ou seria muita incoerência nossa acharmos que não. Tanto é que os próprios criadores da Google, do Uber, né, e alguns que trabalharam na Microsoft, até o próprio Elon Musk, que todo mundo conhece, já assinaram uma petição pedindo para suspender os testes com a inteligência artificial, porque uma hora vai poder fugir do controle.
certo? E para nós, irmãos, isso daí é fatal, certo? Vai ser fatal, porque, como bem a irmã Rosângela ponderou, né? Hoje nós estamos em poucos aqui, amanhã pode ser só 2 ou 3, amanhã não pode ter mais ninguém. Por quê? Porque vai ser aquele efeito manada rebanho, né? Por exemplo, como a irmã ponderou, conhecido do Rio de Janeiro, tivemos uma divisão, né, entre o candidato X e o candidato Y. Uns migraram para X, outros migraram para Y. Só o que acontece? Só que esqueceram de olhar, né, para quem? Para Jesus Cristo, certo? Porque se tivesse olhado para Jesus Cristo, nada disso teria acontecido. E se nós, irmãos, nos mantermos firmes no Evangelho, se nós nos mantermos firmes, né, na palavra de Deus, se nós nos mantermos firmes, né, com os ensinamentos e com as regras que nos foram colocadas na Bíblia, pode vir o que for, certo? Porque Deus ele vai nos testar, ele vai testar a gente. Ele vai chegar, quem prevalecer alcançará a coroa da vida. Quem não prevalecer, irmãos, como o pastor diz, né? Não adianta a gente querer passar a mão na cabeça e falar, não, irmão, fica tranquilo, né? Você vai ter uma segunda chance, né? Que como outras denominações religiosas ensinam, né? Você vai voltar de novo, você vai ter uma segunda chance, né? Sendo que a Bíblia fala, ao homem só cabe nascer e morrer uma única vez, né? Então, na verdade, a possibilidade de vida eterna é só com Deus. E Deus ele deixou bem claro, né? Ele não deixou o se ou se. Ele falou não. Aquele que prevalecer comigo, certo, alcançará a vida e vida eterna. Quem não prevalecer conhecerá o que? A segunda morte. E aonde que é a segunda morte, irmãos? A segunda morte é a morte da alma, a morte do espírito, certo? Essa aí é o fim. Não tem mais volta, tá? E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus, e que nós, irmãos, possamos pegar e meditarmos, né, sobre os acontecimentos que estão acontecendo no mundo. Que a gente não pode, nós, né, possamos estar atentos e com os olhos bem abertos, porque a salvação ela é individual, ela não é, né, a salvação em rebanho, certo? Ela é individual, cada um vai ter a sua salvação individual. Então que a gente possa estar com os olhos bem abertos a determinados tipos de ensinamentos, e quando a gente receber, por exemplo, de alguém, né, irmão José, uma mensagem no TikTok falando, palavra tal, calma aí, eu recebi a palavra, deixa eu olhar na Bíblia se é isso mesmo que está dizendo, né, a palavra, deixa eu confrontar, né, porque todos os lados, né, ele vem de estudo, e todo estudo ele tem uma base científica. Se tiver base científica, se tiver na Bíblia, irmão, glória a Deus, obrigado pela palavra, irmão. Sinto muito, você está propagando uma coisa que não condiz com a realidade, certo? E se você está propagando uma coisa que não diz com a realidade, você está ensinando uma pessoa a caminhar para o buraco, certo? Você não está ensinando a pessoa o evangelho genuíno, você não está ensinando a pessoa o sacrifício de Jesus Cristo, o resgate de Jesus Cristo, né? O que Jesus Cristo veio, qual foi o propósito de Jesus Cristo na terra, qual foi o propósito de Jesus Cristo que foi o propósito que Deus deu para Jesus Cristo e nos salvar, entendeu? Isso daí, irmãos, nós temos que refletir de forma concisa, né? É lógico também, não vou falar sem querer estender para os irmãos, que inteligência artificial ela não é boa, ela é sim, mas irmãos, nós temos que colocar bem na balança, porque se a balança pesar mais para um lado, né, e a nossa botija, né, pastor, estiver para baixo, não adianta chegar lá na hora lá, meu Deus, tive no culto, né, tive no sábado dos varões, tive, né, no monte, jejum, dizimo, certo? E mesmo assim não subi. E aquele irmão que estava do meu lado, certo? Que não fazia isso, mas
que pedir a clemência para Deus pelo seu coração, esse entrou. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.